Em uma transmissão ao vivo, o senador Lazier Martins explicou questões relativas aos processos do ex-presidente Lula, explicando que todos os dias é questionado por que Lula foi solto e está concorrendo à presidência. O senador explicou inicialmente a diferença entre uma absolvição por inocência e a chamada descondenação, que foi o que aconteceu com Lula. Lazier explicou que Lula foi condenado em 3 instâncias e depois foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, que criou um entendimento que contrariou diversos entendimentos anteriores da própria Corte, já que a competência para julgar os feitos já havia sido questionada inúmeras vezes. Lazier questionou por que o Supremo não interrompeu o processo bem antes. Lazier Martins lembrou os escândalos de corrupção acompanhados por todos os brasileiros e disse: estão soltos todos os que participaram dessa grande bandalheira financeira que causou tantos prejuízos para o Brasil. Isso aconteceu porque o Supremo entendeu que não havia conexão entre os crimes. O senador explicou ainda que quando os processos de Lula foram transferidos para a Justiça Federal em Brasília, o ex-presidente foi beneficiado com a prescrição em vários dos processos. O senador lembrou os prejuízos que Lula causou ao Brasil, à Petrobras e ao BNDES e disse: e, no entanto, tudo fica por isso mesmo e ainda corremos o sério risco de ver esse elemento presidente da República. Só falta acontecer isso para termos uma republiqueta bananeira. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Alô, amigos! Um prazer estar aqui de volta com mais uma live para responder a uma pergunta que me foi encaminhada. Então, começo cumprimentando a todos os espectadores do Facebook e, em seguida, respondendo a esta pergunta. Por que Luiz Inácio Lula da Silva foi solto e por que foi descondenado? Sendo que devemos, desde logo, distinguir entre descondenação e absolvição ou inocência. Duas coisas bem diferentes. Lula não foi julgado inocente, nem foi absolvido. Ele foi descondenado no Supremo Tribunal Federal por 8-3, tendo como relator o ministro Edson Fachin. Agora, por que o Lula não está preso até hoje? Por que ele não foi confirmado na condenação feita em Curitiba pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro? Sentença depois confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, por 3-0. E depois, em Brasília, pelo STJ, pela 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça,
com 8 ministros. Portanto, uma condenação de 9 magistrados. E no Supremo Tribunal Federal, por mais que anteriormente, nesse longo curso do processo de quase 5 anos, tenha havido questionamentos através de embargos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, mas jamais esses processos interlocutórios, como se costuma dizer, intermediários, jamais o Supremo teve o cuidado de dizer ali, quando era o tempo oportuno, de dizer, olha, esse processo está mal instaurado, não é o Fórum Competente de Curitiba. Jamais disseram isso. Deixaram para o último momento, 5 anos depois de ter começado o processo. Aí, uma grande interrogação. Por que o Supremo não interrompeu esse processo que corria em Curitiba bem antes? Deixou para depois de todas as condenações. E parece que essa é uma pergunta que vai se perpetuar sem solução. Mas onde é que está o cerne de toda a questão? Eu resumo numa palavra, que foi o cerne do debate. Se chama a palavra conexões. Conexões. Vejam bem por quê. Porque a pergunta que se faz é o seguinte: os crimes cometidos por Lula contra a Petrobras e Banco de Desenvolvimento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, foram cometidos e com responsabilidade por apuração por Curitiba ou não? Essa é a grande questão. Segundo o Sérgio Moro, tinha conexão pelo seguinte, porque o início de tudo foi no posto de gasolina, à frente da antena da televisão em Brasília, onde trabalhava o senhor Alberto Youssef, o doleiro, que recebia as verbas de propinas nas negociações criminosas pela Petrobras, ou verbas liberadas pelo BNDES para investimentos em grandes obras no exterior, em países de índole socialista. Ele fazia a negociação com o dinheiro, ele pagava a propina e transformava em dólares em Curitiba. Então, por isso que o Moro entendeu que o processo tinha que correr em Curitiba, porque lá estava sendo processado, julgado e condenado o senhor Alberto Youssef, bem como José Fernando Costa, que faleceu há pouco tempo, que era também um outro intermediário. O problema surge depois, porque, embora Lula tenha sido condenado, nos processos do triplex de Guarujá, no apartamento da praia de Guarujá, em São Paulo, e no sítio de Atibaia, Sérgio Moro entendia que eles tinham conexão porque eles eram presentes recebidos por benefícios que ele proporcionou aos autores dos presentes, especialmente a empreiteira OAS. Então, teria uma conexão. Então, recebeu presentes, por quê? Por um benefício, por uma vantagem, não é? Que ele proporcionou ilegalmente, criminosamente, às empreiteiras. Só que, no andamento depois, no recurso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não tinha nada a ver, que o triplex, nem o sítio de Atibaia não tinha nada a ver. E por isso veio a anular. Com relação a um outro item que diz respeito ao Instituto Lula, que toda hora vem à baila e dizem que ele tinha a ver, estava na mesma linha do Atibaia e do triplex, isso não foi confirmado. Até hoje não foi julgado o processo, esse processo do Instituto Lula. Bem como não foi ainda julgado, está pendente, agora transferido, um para São Paulo, outro para Brasília, com relação ao quadrilhão do PT. E da mesma forma,
o outro processo que diz respeito à Operação Zelotes, no qual o Lula tinha proporcionado benefícios a vários empreiteiros. Esses não foram julgados. Estão pendentes ainda em Brasília e quase em fase de prescrição, isto é, de extinção da punibilidade por decurso de prazo. Então, como o Supremo Tribunal Federal, quase 5 anos depois da primeira condenação do Sérgio Moro, veio entender que o recebimento desses benefícios, isto é, de presente do Lula, otorgado ao Lula, de um sítio e de um apartamento, entendeu que isso não tinha nada a ver com o escândalo da Petrobras, nem com a questão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que teve bilhões de reais desviados para financiar obras em países socialistas, como Moçambique, Angola, Cuba, Venezuela, Peru, Nicarágua, etc. Verba que até agora não se recuperou mais. Houve a perda. Então, esse é o primeiro capítulo. O Supremo entendeu que não havia conexão entre os presentes recebidos por Lula e a questão dos desvios da Petrobras e do BNDES. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, com relação às ações fiscais. Por que ações fiscais? Porque é da doutrina que quando alguém recebe um benefício ilegal, isto é, produto de roubo, isto adiciona ao patrimônio da pessoa e, portanto, não escapa à taxação do fisco, da Receita Federal. Então, por isso, até agora estão pendentes de pagamento várias cobranças de figuras como do Lula, uma cobrança de 19 milhões e 100 mil reais, uma cobrança do Alberto Youssef, que eu não me lembro bem agora, mas do José Dirceu, que é o mais cobrado, 73 milhões José Dirceu está devendo para o fisco, o Ricardo Duque, aliás, o Roberto Duque, Renato Duque, aliás, o Renato Duque também tem outra dívida grande, o Antônio Palocci também, e assim todos os demais. Devem muito dinheiro que, no total, somam a importância de mais ou menos 4 bilhões de reais, um pouquinho mais. 4 bilhões 123 milhões de reais. 4 bi 123 milhões são dívidas fiscais destes ladrões da Operação Lava Jato. Isso está está em cobrança, mas até agora não foi pago. Imagine se o Lula for eleito presidente da República. Vai fazer de tudo, vai nomear gente de confiança para a Receita Federal e vai tentar escapar dessa multa milionária a que ele está condenado. Então, em resumo, é esta a situação. O problema de conexão. O Sérgio Moro entendeu de que os presentes recebidos tinham a ver com os escândalos da Petrobras e do BNDES, mas e também entendeu assim o Tribunal de Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que abrange o Paraná e Santa Catarina, e o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E aí o que aconteceu? Quando o Supremo julgou assim, vejam bem esse detalhe, apesar de ter sido amplamente comprovado o crime existiu, de desvios bilionários, prejuízos enormes, a autoria também comprovada, toda a prova produzida, as delações feitas, não é? As multas pagas, tudo, apesar disto, Lula está solto, José Dirceu está solto, Palocci está solto, Renato Duque também, e todos os demais que participaram desta grande bandalheira financeira que causou um prejuízo tão grande para o Brasil. Mas tudo isso aconteceu porque o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, entendeu que não havia conexão entre os crimes que não tinham a ver, conforme um artigo do Código de Processo Penal, que diz que
o processo punitivo deve andar onde o crime for consumado. Entenderam os ministros que, como Lula tinha sua base, o seu domicílio, na época, como presidente da República, em Brasília, entendeu que Brasília deveria ser o fórum competente para julgar, e não o fórum de Curitiba, porque o crime teria se consumado em Brasília. E por isso houve a transferência dos processos crimes para a Justiça Federal de Brasília, onde deixou de ter andamento porque atingiu a prescrição. Até porque o Lula, por ter mais de 70 anos, ele é beneficiado pela contagem de tempo por metade, em razão da idade, para fins de prescrição. E aí o resultado é que os processos estão parados na Justiça Federal de Brasília, agora sem andamento, pelo aspecto prescricional, pelo decurso de tempo do início dos crimes cometidos. Ficaram ainda para ser resolvidos, até agora não tem havido iniciativa nenhuma da Procuradoria da República com relação à verba que foi para o Instituto Lula, que, aliás, esse até foi absolvido. O Instituto Lula foi absolvido, o Zelotes também foi absolvido. E, ao que tudo indica, ficarão para sempre descondenados, a tal ponto que o Lula, como todos sabem, apesar de todos os crimes que cometeu, todos os prejuízos causados e as verbas recebidas, ele está livre para concorrer à presidência da República. Isto é, um homem que causou profundos prejuízos financeiros ao país, endividou o país, quase quebrou a Petrobras, a maior empresa da América Latina, provocou uma perda extraordinária de recursos do maior banco de fomento da América Latina, o BNDES, e, no entanto, tudo fica por isso mesmo, e ainda corramos o sério risco de ter esse elemento de tantos prejuízos causados ao país, corremos o risco de vê-lo presidente da República. Só falta acontecer isso para termos uma republiqueta bananeira no caso de isto acontecer. Era a resposta que eu tinha a dar. Nós temos uma pergunta, senador. Pois não.